Pergunto-lhe se tem a mesma opinião, é professor já há vários anos, bem-vindo também ao Enfoque, se tem esta percepção que o Raul tem, o que muitos de nós aqui, jornalistas, perguntamos, e deduzo também seja muitas das questões que o Raul e os encarregados de educação estão a fazer, é que confiança é que o aluno pode ter nesta nota, se o exame foi todo visto, em que condições, foi todo classificado, como é que descreve esta situação? Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente eu concordo com a análise que diz que este processo está todo a ser caótico e a mim parece-me que nem sequer chegámos ao pior. Porque neste momento o que tivemos foi a percepção pelas pessoas que estão por dentro do sistema de todas as falhas que o processo teve, desde a sua falta de planificação até à execução nas plataformas e no processo de digitalização. Aquilo que nós temos quase certeza é que os professores classificadores classificaram corretamente aquilo que lhes foi dado. Agora, se lhes foi dado tudo, não sabemos, porque o sistema das folhas de continuação, muitas vezes, por exemplo, no caso de matemática, não se percebe exatamente se o aluno parou ali, se podia ter feito mais. Portanto, todo este processo, depois desta pressa por afixar pautas sem grande rigor, com notas suspensas, porque havia itens, não eram centenas, eram milhares de itens por classificar. Depois, essa prova que foi digitalizada vai ter que ser reagrupada num PDF, que nós não sabemos está bem reagrupada. Há um processo de classificação automática por reconhecimento óptico de uma parte das respostas de escolha múltipla, que, pelo que se chegou até nós, também está a haver problemas quanto a isso. Ou seja, tendo em conta que este processo começou desde o início a correr francamente mal, mais valia ter esperado e ter tudo reunido, as provas todas reunidas, mesmo que isso levasse mais tempo e também, inevitavelmente, provocasse ainda mais ansiedade. Em todo este processo houve preocupações políticas antes de preocupação com o trabalho, quer dos alunos, quer dos professores classificadores. Porque foram tomadas decisões políticas, foram feitas declarações políticas perfeitamente disparatadas, sem sentido, lançando culpas e dizendo que havia falsidades, quando todos nós que divulgámos muitas dessas situações temos documentado todo o processo e todos os erros e todos os equívocos que aconteceram, não havia necessidade nenhuma do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação lançarem culpas para outras pessoas, porque no limite, numa organização, e em educação diz-se muito, tem que haver lideranças e tem que haver pessoas responsáveis, o último responsável é o Ministro. E, portanto, se todo o processo foi mal conduzido, se houve erros na estrutura e, como dizia o Ministro e o Primeiro-Ministro, resistências no Ministério, quem escolheu a equipa não foram os professores, foi o próprio Ministro. Se não existiu, por exemplo, uma comunicação clara com os classificadores, nem com os supervisores, porque eram colocadas dúvidas, ficavam dias à espera para ser esclarecidas. Eu não fui classificador, mas a minha caríssima metade estava ao lado e eu vi o stress que foi passar. Eu fui classificador, digamos assim, por partilha de bens adquiridos conjugais e assisti a todo esse processo e os colegas de outras escolas mandavam todos os dias massas de informações, de questões que eram colocadas e ninguém quer prejudicar a classificação dos alunos. Ora, se nós temos uma folha à nossa frente que não está completa e se reporta que falta aqui uma folha, se essa folha nunca aparece, se apareceu o contrário, apareceram folhas que eram o fim de respostas, não apareceram o início, houve falhas desde a planificação, planeamento de todo este processo que já tinham sido detectadas o ano passado em filosofia e que não tem lógica nenhuma ter-se passado de uma escala de 16.000 para 300.000 de um ano para o outro, sabendo-se que não foram corrigidas essas falhas. Essa é uma pergunta também que temos de colocar aos responsáveis, como é evidente, mas já agora mais valia provavelmente encontrar uma solução intermédia em vez de passar para a fixação, só mesmo este detalhe, a questão da fixação de pautas à noite. A minha geração teve o Saturday Night Fever. Aquilo parecia a febre de sexta à noite. Então, mas estamos às 10 da noite, 11 da noite, meia-noite a ver pautas? Mas qual é a lógica só para cumprir um prazo político? Porquê que não deixámos tudo? É porque estão a ser classificadas neste momento provas. Temos que ter essa noção. Neste momento que nós estamos aqui a falar, há provas que estão a ser classificadas ou reclassificadas. Só isso explica que durante o dia de hoje estejam assim sucessivas pautas. Portanto, provavelmente estou a tentar, Raul, resolver o problema dos casos dos alunos que têm a nota suspensa. Eu tenho algumas dúvidas que o objetivo seja realmente resolver os problemas dos alunos. Eu acho que o que está em causa agora é resolver os problemas do ministro. Porque ele colocou uma data, o dia 17 de julho, que já era com 3 dias de atraso, e disse que nessa data as notas estariam entregues. Nós chegamos à meia-noite, com algumas pautas afixadas em algumas escolas, e havia alunos sem notas. Como é que se tem sentido ao longo destes dias, Raul? Ansioso, para dizer o mínimo, e com um sentimento de que a minha vida está suspensa, porque eu não sabia o que é que eu ia fazer a seguir. Eu não podia confiar no que o ministro dizia, porque ele se contradisse esse processo todo. No início ele disse que não havia problemas,
disse que os relatos dos professores eram mentira. E como é que eu vou confiar no Ministério da Educação que descredibiliza os meus professores e que não entrega os meus resultados? É impossível. Até porque o Raul normalmente tem boas notas, não é? Sim. Portanto, percebeu que naquela nota seria muito difícil ter aquele resultado. Sim, exatamente. E a seguir, nós temos o ingresso para o ensino superior agora no mês de agosto. E nós não sabíamos, ou seja, nós temos objetivos, nós temos cursos, nós temos coisas que nós pretendemos alcançar e que elas dependem das notas. Isso talvez seja um outro problema que nós temos que discutir o sistema dos exames nacionais. Mas, para falar desse caso em específico, nós dependemos das nossas notas para saber o que é que nós vamos fazer a seguir. As nossas notas não foram entregues. Eu acho que é impossível confiar num governo que age dessa maneira, que destrata os professores, a seguir os diretores, a seguir os pais, e agora não duvido que vá culpabilizar os alunos, porque vão pedir reapreciação das suas notas, como é óbvio. Eu vou pedir das minhas, porque como é que eu vou confiar nesses resultados? Eu acho que o mínimo que eu posso fazer como estudante, que preza pelo meu percurso académico, é exigir uma reapreciação dessas notas. O Raul E espero... já pediu o PDF para aceder à sua prova? Já pedi. E é mesmo a sua prova? Eu Nós ainda não recebi. É que nós temos relatos de pessoas que receberam PDFs com caligrafias que não correspondem à da pessoa que fez a prova. E o aluno vai perceber se aquela prova é efetivamente ou se é parcialmente a sua. E o meu ponto é, qual é o prazo que nós vamos ter? Porque nós temos que pedir a consulta até segunda-feira. A seguir a reapreciação tem que ser pedida em poucos dias. Ou seja, o nosso futuro está suspenso. Quem Vai tem as concorrer notas à em suspenso vai ter que fazer o exame de segunda fase. É porque isto, é assim, não houve a coragem de dizer vamos parar aqui. Neste momento, nenhuma solução de curto prazo é boa. Portanto, o mais que poderia ter acontecido é vamos assumir, não com hesitações, que houve resistências e tudo isso, e dizer assim, nós só quando tivermos tudo em condições é que apresentamos. Vamos ver uma coisa, há pessoas que têm uma pauta em que parte dos alunos têm, sim, mas é só para ver a questão que o Raul até dizia do interesse dos alunos. Há alunos que têm a sua classificação e ao lado estão colegas que não têm a sua classificação, dentro da mesma turma, dentro da mesma escola. E não há maior desrespeito pelo trabalho de todo um ano dos alunos com os professores e das escolas do que alguém depois dizer isto aconteceu porque houve agrafos no QR Code. Quer dizer, não é possível pensar uma coisa assim. Raul, uma resposta mesmo rápida, porque temos que encerrar. Eu acho que vai concorrer à segunda fase? Vou concorrer à segunda fase, porque eu não sei o que é que vem a seguir, mas eu quero destacar só mais um ponto. Isso deixou de ser um problema político e passou a também ser um problema legal. Aquilo que o professor disse agora é uma questão muito séria, porque acabou-se com o princípio de igualdade. Nós não estamos todos no mesmo ponto de partida. Acabou o princípio de igualdade. Igual para todos o ministro vai ter que também responder a todas essas possivelmente dúvidas. Isto acabará em tribunal de uma maneira muito complicada, especialmente as associações de pais e as associações de estudantes tomarem isto nas mãos, porque os professores normalmente têm a má fama de se queixar de tudo, de serem má língua e negativos. E espero que o ministro assuma as suas responsabilidades. E pelo menos as explicações vai ter de dar e nós também cá estaremos para perguntar. Raul, desejo muito boa sorte, tudo corra bem. Pelo menos esta situação fique mais calma e que todo o seu processo a partir de agora caminhe serenamente. Boa sorte. Paulo, muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde.